Oi, oi, gente, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo canal 16 da NET, também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo para te transmitir mais uma reunião da SEDUT, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, aqui da Câmara Municipal. Hoje o debate é sobre o PlanMob, o Plano Diretor de Transportes e Mobilidade da cidade de Caxias. E aqui ao meu lado já está o presidente da SEDUT, da comissão, vereador Adriano Bressan. Vereador, eu já começo contigo. A gente sabe que esse plano é um cumprimento da lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, da Lei Federal 12.587 de 2012. A gente sabe que, inclusive, se não tiver em andamento este plano, existem umas sanções contra o município, faz com que não haja repasse de dinheiro. Então, é fundamental que haja esse plano na cidade, né? Boa noite. Então, cumprimentar todos os nossas pessoas que estão nos acompanhando, né, toda a comunidade caxiense. E realmente esse plano, né, de mobilidade já era para ter apresentado em algum tempo aqui pela cidade de Caxias do Sul, pelo nosso executivo. E agora, né, o prefeito Adiló, juntamente com o secretário Afonso Willenbring, né, contrataram a Urbitec para poder fazer, né, esse plano de mobilidade que é tão importante para a nossa cidade. A gente sabe muito bem que já tivemos problemas aí até com emendas parlamentares, com dinheiro público, né, principalmente vindo de Brasília para Caxias para planos de mobilidade, que não pode estar sendo recebido pela questão que a gente está, né, um pouco atrasado nessa questão. Esse plano já era para ter sido colocado, né, pela nossa cidade, mas agora, com certeza, aí a gente, né, parabeniza o prefeito pela coragem, pela determinação e pela responsabilidade, né, que ele tem com a comunidade caxiense de hoje conseguir, né, nos proporcionar esse debate que vai ser feito com a comunidade, com as pessoas em geral, e nós possamos aqui ter mais ideias, né, de como está esse andamento, que vai se encerrar no ano que vem, em julho, são 12 meses, uma equipe de 40 pessoas que está em Caxias trabalhando, e nós, juntamente com o Executivo, a empresa Urbitec, mais o Legislativo, abrindo para a comunidade poder tirar suas dúvidas, enfim, e também colocar as suas sugestões, que isso é tão importante quando se faz uma reunião pública. Muito obrigada, uma ótima reunião, vereador. A gente também recebe a participação agora do Gustavo Taniguchi, por favor, Gustavo, ele que é o diretor da Urbitec, a empresa que ganhou a licitação para coordenar esse plano que é tão importante para a cidade. A gente falava nos bastidores, né, Gustavo, que desde que vocês assinaram o contrato ali no final de julho deste ano, já foram feitas várias atividades e hoje se faz uma amostra, né? A gente sabe que ainda não tem diagnóstico, mas vamos falar um pouquinho dessa amostra que vocês têm até o momento? Por favor, boa noite. Okay, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Um prazer estar propiciando esse momento de spoiler, né, dessa noite, do que a gente está fazendo do plano de mobilidade. Então, são uma série de pesquisas, inventários, 6.800 pesquisas, entrevistas com os usuários do transporte coletivo, mais de 120 quilômetros de passeios levantados, identificando as condições das calçadas, se tem obstáculos, se tem sombra, se não tem, as questões de acessibilidade. São 1.500 pesquisas já realizadas, origem e destino domiciliares, né, entrevistando as pessoas para ver de que modo que elas usam para ir e vir ao seu trabalho, ao seu estudo. 2.500 pontos de ônibus também levantados, georreferenciados, a posição de cada um deles na cidade, as condições que eles estão. Então, essas e muitas outras pesquisas estão sendo feitas. A gente vai trazer na noite de hoje um pouquinho, né, desse levantamento que está sendo feito, essas mais de 20 eventos, reuniões comunitárias, reuniões setoriais, técnicas, porque a gente só consegue resolver os problemas da cidade se a gente realmente conhecer a cidade e entender a cidade. Então, a participação da comunidade, da população é muito importante. Então, na medida do possível, a gente convoca a população caxiense que participe, contribua, critique também, traga os seus problemas, porque esse é o momento da gente poder planejar Caxias, não para 10 anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos para frente. Então, a gente está bem animado com o trabalho e espera essa contribuição, essa colaboração da população.
Gustavo, a gente sabe que tem de tantas demandas que tem para a organização da cidade, uma delas que eu destaco aqui contigo é a questão das ciclovias, que se debateu há muito tempo já, e tem a questão de a gente ter hoje no município algumas ciclovias que são isoladas e que daí não resolvem, né? Principalmente para os ciclistas, porque não liga. E aí a gente falava do quanto é importante as ciclovias em rede, e esse plano prevê isso no município? Com certeza, todos os modais serão tratados no plano, né? O transporte coletivo, o transporte individual, a questão dos congestionamentos, a questão das ciclovias, da acessibilidade. Para as ciclovias, né, o que a gente pensa e vai construir em conjunto também, né, ouvindo a população, é, né, quais os melhores caminhos para a gente ter essa rede, né, essa alternativa que é a bicicleta, que é barata, é saudável e que ela pode, né, ajudar muito o desenvolvimento da cidade de uma maneira sustentável. Então, a gente vai ter sim no plano essas proposições dessa rede de ciclovias. Não sabemos ainda quanto, se vai ser 10, 20, 50, 100, 200 quilômetros, mas sim, ela tem que, né, estar planejada para que entre nas proposições e nas agendas de todas as gestões subsequentes. Sim, ainda mais que ela foi muito destaque, né, no período da pandemia, o quanto se falou, né, sobre as ciclovias nos municípios. Para finalizar, para te liberar para a entrevista e para a reunião, eu só gostaria de saber, até para que o pessoal entenda, a Urbitec, ela coordena o plano, mas ela não executa. O que você, para que as pessoas entendam, ok, daqui a um ano vai ser apresentado esse plano, como se faz depois? Como se faz, por exemplo, aquela ciclovia que vocês enxergaram e viram quantos quilômetros poderiam ser? Quem é que vai fazer isso depois? Só para que a população entenda. Os nossos ouvintes aí é que vão fazer esse acompanhamento, né, do que for proposto. Então, terão ações de curto prazo, né? Isso aqui, uma sinalização, alguma pintura, troca da programação semafórica, isso a gente faz uma semana. Mas tem outras coisas, né, que demandam mais tempo, mais orçamento, mais dinheiro para poder fazer. Então, lá no final do plano também teremos indicadores para saber como é que o plano está sendo executado nesses próximos 10 anos. E em 10 anos teremos uma outra revisão. Então, a gente também tem essa oportunidade, né, e conta também, de novo, com a colaboração da população para que acompanhe, a partir das propostas, né, elaboradas, se está acontecendo mesmo o plano e quais ações, né, correções de rumo serão necessárias nesses próximos 10 anos. Ótimo. Muito obrigada. A gente vai entender mais, claro, a partir da reunião que vocês vão coordenar agora, mas muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma ótima reunião. Nós que agradecemos e contamos aí com a colaboração de todos. Obrigada. A gente destaca aqui, então, para vocês que a população pode participar da construção coletiva, né, desse plano. Então, vocês podem acessar o site da Prefeitura e fazer sugestões e, é claro, também, né, acompanhar essas reuniões que são abertas para a população. Agora, vocês ficam com a reunião. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião pública de apresentação do Plan MOB, o Plano de Mobilidade de Caxias do Sul. Hoje, então, estamos sendo transmitido e agradecemos aqui a presença do secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, Afonso Willembring, compondo a mesa. Compondo a mesa também o Gustavo, à minha esquerda aqui da Urbitec, diretor e coordenador do plano. O Alceu, da Urbitec, engenheiro civil, está aqui conosco. Mariana, da Urbitec, a arquiteta aqui da Urbitec. Talivan, engenheiro civil e diretor da Secretaria de Trânsito. A Carla Lampert, eu gostaria também que compôsse a mesa aqui junto conosco, do Plano de Mobilidade. O vereador Gilfredo de Camilles, boa noite. Adriele de Lima, representando o CDL, boa noite, seja bem-vinda. O Flávio, das Relações Comunitárias. O André Busnello, representando a Única, aqui de Caxias do Sul. Demais assessores presentes e a comunidade caxiense. Pessoal, nós vamos dar início aqui, de imediato, à nossa reunião pública. E, como de costume, a gente vai abrir aqui tanto para o poder público como para a empresa que está nos apresentando o plano,
Posterior a isso, a gente faz as inscrições para as demais autoridades aqui presentes e também a nossa comunidade que possa fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. E no final, a gente faz as respostas, enfim, e se tiver mais alguma dúvida, a gente abre posterior também para que as pessoas possam, né, tirar suas dúvidas e conclusões. De imediato aqui, eu vou passar a palavra para o secretário, para a apresentação. O secretário Afonso com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, recém-nominados aí pelo presidente da SEDUT. O amigo Luizão, que está lá em cima, já não é de hoje, né, Luizão? Esse é participativo dentro da MOB, eu acho que é o mais participativo que tem, que a gente verifica aí no dia a dia. Gustavo Taniguchi, que está desenvolvendo o nosso plano de mobilidade. A Carla, querida, que é nossa engenheira lá e que está de corpo e alma envolvida com esse pessoal, agora tendo o auxílio do Marcelo aí. Foi muito bem-vindo. A gente nem esperava, mas chegou bem. Eu quero dizer a todos que estão aqui presentes conosco e aqueles que nos ouvem online, que nos acompanham, que nós estamos enfrentando hoje, na realidade, é uma busca de soluções. Eu estou muito otimista com o que está acontecendo, com o que está sendo desenvolvido, para um dos maiores, se não entre os maiores problemas que nós temos no município de Caxias do Sul. Fizemos um levantamento recente em outubro, estamos agora em novembro, no dia 30 de outubro, nós tínhamos em Caxias do Sul 330 mil veículos registrados no município. Nós temos em Caxias do Sul apenas 250 mil motoristas. Isso significa que nós temos veículos de propriedades de pessoas não habilitadas e que certamente estão transitando, né? E isso interfere na mobilidade, certamente. Nós temos em Caxias do Sul um serviço de transporte coletivo que, devido ao que ocorreu nos últimos anos, perdeu aí de 30% a 40% da sua capacidade de transporte. E algo que eu venho dizendo há algum tempo, e as pessoas têm que internalizar isso, têm que receber informação e passar a viver diariamente com essa informação, compreender essa informação, é que o transporte coletivo ele é bom para todos da cidade, até mesmo para aqueles que não utilizam. Então, a gente precisa, sim, revitalizar, a gente precisa, sim, melhorar, e estão surgindo aí, com as conversas que nós estamos tendo, no acompanhamento da equipe técnica que realiza o desenvolvimento do plano de mobilidade, juntamente com os nossos técnicos da Secretaria, estão sim surgindo ideias, estão sim surgindo caminhos, luzes no oriente dali, no horizonte, perdão, e isso nos anima bastante. Eu creio que o próximo semestre agora, o primeiro do próximo ano, a gente faz o encerramento desses trabalhos, que já estão bem avançados, eu acho que o Gustavo já vai esclarecer para vocês. E a gente já está tendo algumas ideias para, eu digo, não somente melhorar, mas inovar muito dentro do sistema de transporte e mobilidade do município de Caxias do Sul. Com os dados que a gente vai estar recebendo, para nos municiar, para direcionarmos as ações administrativas do município, tenho plena certeza que nos próximos anos nós teremos, sim, uma evolução muito, muito grande na mobilidade do município. Então, acho que, de imediato, agradeço a palavra nesse momento, depois a gente está aí para qualquer esclarecimento complementar que for de nossa competência. Obrigado, secretário. Vamos passar para a apresentação, então, da Carla Lampert. Com a palavra, Carla. Boa noite. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos que puderam comparecer e a oportunidade de estar à frente de um projeto tão importante para o desenvolvimento da cidade. Gostaria de lembrar, né, que o plano de mobilidade ele é um plano que envolve diversas temáticas, como, por exemplo, acessibilidade, pedestrianização, rotas acessíveis, sustentabilidade, transporte público, transporte coletivo, então, entre outras temáticas. Então, é um plano bastante abrangente
e que envolve toda a população, porque todos nós precisamos, ao sair da nossa casa, nos sentir seguros para conseguir chegar, ter algum meio de transporte para conseguir ir e vir. Então, é um assunto de extrema importância. E eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade, né, agradecer ao secretário Alfonso e também a equipe da diretoria técnica da Secretaria de Trânsito, né, que vem também contribuindo, e toda a equipe que vem contribuindo nos eventos que vem acontecendo, né. É isso, muito obrigada e boa noite. Obrigado, Carla Lampert. Olha, só para dar fazer um comentário aqui, secretário, a gente estava discutindo e discute quase praticamente todos os dias sobre mobilidade, né? E a gente viu que quando o transporte coletivo, esses dias atrás, parou, a gente viu o que torna a cidade, o que acontece com o trânsito de Caxias do Sul, né? Fica inviável. E, infelizmente, a gente sabe dos atrasos que a gente tem com viadutos, túneis, enfim, e a gente então precisa muito, com certeza, do transporte público aí que seja estudado, e agora a gente conseguiu, né? Então, parabenizar. Mas, de imediato, agora, vou passar então a palavra para o Gustavo, diretor e coordenador do plano. Gustavo, daí tu queres apresentar do púlpito? Pode ser? Então tá, pode ficar à vontade. Alô? Boa noite, vereador Bressan, secretário, mais vereadores, autoridades e população caxiense. Agradeço a oportunidade de poder, como falei no começo, né, dar alguns spoilers do plano de mobilidade, né, do que a gente está desenvolvendo até agora. A parceria com a prefeitura, com a secretaria, é muito forte, muito boa. Quiçá todos os planos fossem assim, né, que tivesse essa sinergia entre a consultoria e a prefeitura, né, no fornecimento de informações, com a sociedade em geral. Todas as reuniões a gente sempre questionado, mas estamos recebendo muitas informações e isso nos deixa muito felizes, porque com certeza teremos um plano melhor para Caxias do Sul. Então, aqueles que não quiserem fazer o uso da palavra, nós trouxemos algumas fichas de contribuição também, né? Se quiser só mandar alguma sugestão, algum apontamento específico, também está disponível essa forma de contribuição. E eu gostaria de começar falando sobre a Urbitec, né? É só porque é extremamente pertinente. Se a gente deixa para o final, acaba ficando descontextualizado. Mas o que tu falaste dessa parceria conosco não é uma parceria. Eu até imagino, sei disso, a empresa já foi contratada para exercer essa atividade em diversos outros municípios. E seria comum, né, Otaliva? Contratamos caras, estamos pagando para isso, vão lá e façam. Não, mas a gente precisa disso, precisa daquilo. Não, mas vão fazer, vocês como estão sendo pagos para estar aqui e fazer, né? Acontece que vocês chegaram em um município onde nós, da administração, nós técnicos, nós tínhamos plena certeza dessa necessidade e de quanto isso tem que ser realizado da melhor forma possível. Pode contar com a gente mais do que está tendo até agora, que se for necessário mais, a gente vai fazer mais para auxiliar no desenvolvimento disso. Tamanha a importância que a gente está dando para esse desenvolvimento. Tá ótimo. Ficamos felizes, né? Não são todos os setores da prefeitura, têm nos acolhido muito bem e a gente agradece, e isso vai melhorar e muito o plano de mobilidade. Então, a Urbitec, né, como o secretário colocou, a gente já tem 25 anos aí de estrada, atuando no Brasil todo, né, e a gente fica feliz que Caxias tem essa pegada de resolver juntos, né, juntos chegaremos mais longe, e a gente atua justamente nessa questão da mobilidade, do planejamento urbano, da integração do planejamento, do desenvolvimento da cidade com a mobilidade, com o transporte coletivo, a questão do planejamento regional, não adianta a gente olhar Caxias só para dentro dela, porque, né, temos vizinhos, temos movimentos que acontecem entre Caxias e os seus vizinhos, isso tem que ser considerado, né? Se temos uma frota tão grande, com 120 mil motoristas a menos do que a frota, onde é que está esse povo dirigindo aqui em Caxias? Então, temos que entender esse contexto metropolitano regional também. E o plano de mobilidade, né,
por que estamos desenvolvendo o plano de mobilidade urbana? Primeiro, porque é lei, né? O vereador Bressan colocou muito bem. Puxa, Caxias já perdeu recursos por não ter o seu plano de mobilidade urbana. Então, desde o Estatuto da Cidade, se a gente for mais longe, desde 88 na Constituição Federal, os municípios têm que se organizar, têm que se planejar. A partir da criação do Ministério das Cidades e depois da Política Nacional da Mobilidade Urbana, de 2012, obrigatoriamente os municípios com mais de 20 mil habitantes ou aqueles pertencentes a regiões metropolitanas, obrigatoriamente têm que ter a sua mobilidade planejada. Caxias tem 500 mil habitantes, muito mais que 20 mil. É o polo da região metropolitana, né, da Serra. Então, já demoramos demais, né, a questão do planejamento, por mais que tivéssemos outros projetos na cidade, mas esse olhar geral abrangente, ele era necessário, né, não só por lei, né, para que a gente organize a cidade e que a cidade realmente melhore. E a gente busca uma série de princípios que a própria Política Nacional da Mobilidade traz, né, acessibilidade universal, a distribuição dos ônus e bônus da mobilidade. O transporte coletivo tem que conviver com a bicicleta, tem que conviver com o transporte individual. Mas tem espaço para tudo isso? Hoje, Caxias, não tem. Como é que a gente vai equilibrar isso da melhor forma possível? Essa gestão democrática, esse acompanhamento do plano, não adianta a gente trabalhar agora todos de braços dados, 2023, julho, a gente entrega um plano, que legal, um plano, ficou na gaveta. Então a gente tem que acompanhar, fazer a gestão disso, porque o plano passa 1, 2 gestões e meia. Então, são 10 anos de vigência de um plano. Então, é um projeto da cidade. A gente tem que estar procurando monitorar para ver se esse plano está sendo executado ou não. Se não estiver, o que nós temos que fazer para corrigir o seu curso. E quando a gente fala da mobilidade, a gente pensa em vários modais, né? Não só a questão da bicicleta, o automóvel, transporte coletivo, mas também a questão da logística, por exemplo. Quantos caminhões andam na perimetral e não têm origem nem destino em Caxias? Nós estamos fazendo pesquisa para identificar essas coisas. A questão da acessibilidade das calçadas, né? A gente está fazendo o levantamento em quase 120 quilômetros de passeios. Como é que estão as condições dessas calçadas, né? Temos sombra? Não temos? Temos iluminação? Não temos? Então, todos esses modais entram nesse estudo, no plano de mobilidade. A questão do aeroporto vai mudar de local, né? Como é que a demanda disso vai impactar no dia a dia da mobilidade das pessoas. E quando a gente pensa na mobilidade, a gente tem, né, as diretrizes de planejamento da mobilidade, a gente sempre prioriza pessoas. Cidade é feita de pessoas. Se você projetar uma cidade para carros, teremos carros na cidade. Se projetarmos uma cidade para pessoas, teremos pessoas na cidade. Então, a gente sempre vai pensar na escala humana, na pessoa, quando a gente estiver fazendo esse planejamento. Priorizando modos ativos, aqueles que não necessitam de um motor. Puxa, mas a mobilidade vai resolver esse problema? Não. Como é que a gente usa e ocupa a nossa cidade? Se a gente morar perto de onde a gente trabalha, eu não vou precisar ir de carro, nem de ônibus, se eu for a pé ou de bicicleta. Então, a gente tem que combinar esse planejamento urbano, de como é que a gente ocupa a cidade e como é que a gente se desloca na cidade. E aí, por último, a gente vai, né, priorizando os modos individuais. Então, se a gente pensar nas pessoas, teremos cidade para as pessoas. Quais são as etapas de elaboração do plano? Então, são 9 etapas no total. Passamos já pela etapa 1 e a etapa 2, que é uma etapa de organização dos trabalhos. Estamos agora justamente na etapa 3 e na etapa 4, que é o diagnóstico, a fotografia, o raio-x da mobilidade em Caxias do Sul. A gente está fazendo uma série de levantamentos, que eu vou falar na sequência, para entender o que acontece hoje. A gente percebe, né? Quem anda aí na cidade, puxa, aqui está congestionado, puxa, o transporte coletivo está faltando um horário, ou não, a gente já ouviu, já conversou com a população sobre
esses assuntos. Falta ciclovia, não tem ciclovia. Então, a gente está entendendo a cidade. Quanto melhor a gente entender a cidade, juntos faremos melhores propostas. A partir desse levantamento, a gente terá um cenário, que a gente chama de prognóstico, né? Alguns cenários. Se não fizermos nada, o que acontece? Ou se fizermos alguma intervenção, o que pode acontecer? E a partir destes cenários, a gente vai ter planos específicos, estratégicos, como a pedestrianização, a acessibilidade, a ciclomobilidade, são planos específicos que estarão dentro do plano de mobilidade para poder resolver esses problemas específicos. A etapa 6 e a 7, justamente também tendendo às outras questões do transporte individual, implementação de outros binários na cidade, programação semafórica, uma série de outras ações para o transporte individual, para o transporte coletivo, para que a gente realmente projete a cidade para os próximos 10 anos. Como eu falei também, não adianta a gente fazer uma série de estudos, projetos, fases de implementação se a gente não tiver um monitoramento se isso está acontecendo ou não está acontecendo. Então, a etapa 8 é justamente para a gente indicar como que vamos medir essas ações que serão propostas. Ou seja, os indicadores, como é que a gente vai mensurar aquelas etapas, aquelas atividades que o plano de mobilidade vai trazer dentro das suas ações. E aí, lá na frente, tudo isso volta aqui para a Câmara, para ser analisado, votado nesse projeto de lei do Plano de Mobilidade Urbana da cidade de Caxias do Sul. Então, também vem para uma análise legislativa as questões levantadas no Plano de Mobilidade. Então, nessa etapa de diagnóstico, temos duas estratégias, né? Dados que já existem, né? Que são os dados que a gente chama de secundários, e os dados primários, aqueles que nós vamos a campo levantar. Então, essa grande diferença entre duas formas de coleta das informações. Então, os dados secundários são aqueles que já existem ou já estão disponíveis em outras pesquisas, estudos, plataformas, etc. Então, lá, a questão do IBGE, a pirâmide etária, são dados já existentes, né, da frota, né, da tipologia de veículos, né, isso já tem do Senatran, aí a gente percebe as diferenças, né, da composição da frota de Caxias do Sul, tem mais automóveis, menos motocicletas, e isso, de uma certa perspectiva, é bom, porque os acidentes com bicicletas são mais graves do que os acidentes com os automóveis, então ter um menor percentual de motocicletas na cidade, né, diminui a gravidade ou a ocupação dos leitos hospitalares, por exemplo. Então, a gente vai comparando essas informações já existentes para ver em que pé está a questão da mobilidade, dos acidentes em Caxias do Sul. Aqui a gente traz a questão, né, do crescimento da frota de Caxias do Sul. Então, o que está em azul ali é Caxias do Sul, ela está um pouco abaixo da média nacional e da média aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas ela está diminuindo? Não, ela continua crescendo, mas só não está crescendo tanto quanto lá em 2010, por exemplo, lá onde tivemos aí um incentivo para as pessoas comprarem, adquirirem o seu veículo e que até por isso culminou na política nacional, porque primeiro, ok, todo mundo compra um carro, né? A frota triplicou, mas o sistema viário é o mesmo praticamente de 10 anos atrás. Então a gente agora tem que resolver esses problemas que a gente mesmo criou lá atrás. Então a taxa de motorização, né? Você percebe que o Rio Grande do Sul e Caxias do Sul tem uma taxa de motorização muito grande, né? Comparado com o resto, né? Com o Brasil, por exemplo. Então são taxas expressivas ali, né? Que leva a população a abandonar outros modais de transporte. E também a gente levanta aí várias questões, como os acidentes de trânsito, e tivemos a oportunidade também de contar com o apoio do governo do estado, né? Compartilhando as informações de acidentes. Então a gente já levantou aqui os 10 pontos críticos de Caxias do Sul, onde há o maior número de acidentes com danos materiais, por exemplo,
que a própria secretaria também tem o seu setor lá com o Beraldo lá de estatística, que faz toda essa compilação de informações. E aqui a gente vai identificando na cidade, né, onde é que estão acontecendo os acidentes e vamos buscar por que será? Será que é alta velocidade, é sinalização que falta? A gente vai buscando aí os porquês disso e na sequência teremos as proposições. Já os dados primários são aqueles que, né, as equipes vão a campo fazer o levantamento. Então a gente tem a questão de inventários físicos, ou seja, né, levantamento lá nas calçadas, a dimensão das calçadas, a tipologia daquela calçada, o espaço de circulação, tem acessibilidade, não tem acessibilidade. Contagens volumétricas, a gente precisa saber aí nas interseções, por exemplo, quantos veículos passam, né, em intervalos de 15 minutos, que tipo de fluxo passa, quantas motocicletas, quantos pedestres, quantas bicicletas, né, quantos ônibus, caminhões, tipo de caminhão. Então a gente vai classificando, vai levantando essas informações para entender como é que a cidade está se comportando. Inventário dos pontos de ônibus, eu comentei antes da abertura aqui, então são 2.500 pontos levantados de ônibus. Como é que eles estão, onde é que estão, que era uma dificuldade até da secretaria. Puxa, a gente tem aí 2.500 pontos de ônibus e às vezes um está 50 metros do outro. Será que precisa os dois naquele lugar? Ah, a gente fez um, mas não está usando mais esse. Então, esse inventário vai ajudar também para organizar a própria prefeitura, estabelecer as melhores rotas, as melhores paradas para o transporte coletivo, por exemplo. Pesquisas de velocidade e retardo. O que a gente quer saber com isso? Quanto tempo nós estamos perdendo no trânsito? Então, eu faço um trajeto na cidade num horário que o trânsito esteja bem tranquilo, e aí eu faço esse mesmo trajeto num horário onde 6 da tarde, lá onde ninguém anda praticamente. Eu percebo quanto tempo eu estou perdendo por estar congestionado aquele trecho. Pesquisas, entrevistas com, por exemplo, os usuários do transporte coletivo. Então, são 6.800 entrevistas, perguntando para os usuários do transporte coletivo origem, destino, questões de qualidade do transporte, linhas, etc. Embarcadas. Isso, essas todas embarcadas, dentro do ônibus. Pesquisas em equipamentos de apoio, na rodoviária, em outros locais de grande movimentação. Entrevistas com os pedestres, né? Então foram quase 600 entrevistas abordando os pedestres na cidade, né? Identificando quais as rotas que eles fazem, quais os grandes problemas na questão da caminhabilidade ou da acessibilidade, por exemplo. As pesquisas domiciliares, que a gente chama praticamente um censo da mobilidade, onde a gente quer saber daquela residência, né? Daquele domicílio, para onde a pessoa vai, quantas vezes por semana ela faz esse trajeto, qual o modal que ela usa para fazer esse trajeto, para a gente entender, puxa, aqui, quem sabe uma linha ou um horário a mais do sistema de transporte vai resolver o problema dessa região da cidade, por exemplo. Então, são várias pesquisas em andamento, né, algumas já finalizadas, e a gente busca entender o que acontece, ou seja, tirar essa fotografia, essa radiografia da mobilidade aqui em Caxias. Também tivemos a oportunidade de ouvir a população em 4 encontros distribuídos aí geograficamente na cidade, que a gente chama de oficinas comunitárias, um formato mais aberto, né, do que uma consulta ou uma audiência, onde a gente abria o mapa da cidade, a gente abria uma discussão para entender, né, diversas visões, né? Não, tem o pessoal da bicicleta, mas tem o pessoal do transporte coletivo, né? Tem o pessoal que anda de carro. Então, quais os grandes pontos positivos e negativos da mobilidade em Caxias do Sul? Poderia ser por região, ou se não quisesse falar da região, poderia falar da cidade como um todo, sem nenhum problema. Onde a gente teve aí 200 contribuições, né? O pessoal foi mapeando, já, puxa, aqui o acesso do meu bairro tem um problema, preciso de um viaduto. Então, as questões que foram surgindo durante essas discussões, esse grande bate-papo, essas mesas redondas que a gente fez, distribuindo em grupos,
e eram para ser grupos temáticos, mas muitas vezes esses grupos acabavam falando de todos os temas possíveis da mobilidade, então eles já contribuíam, mas eu quero falar da bicicleta, mas também do transporte coletivo. Então ficou bem dinâmico, bem aberto para que as pessoas pudessem fazer as suas contribuições. São vários momentos que a gente compilou nessa nuvem de palavras, e a gente percebe aqui que conscientização, inexistência, desrespeito, dificuldade, problemas, foram as palavras que a população mais falou nesses encontros. E a gente que é de fora, nossa empresa é de Curitiba, então a gente está conhecendo Caxias ainda, já conhece bastante, mas está conhecendo. Então, a conscientização para a gente faz muito sentido, E às vezes você vê o motorista, por exemplo, de Caxias, que respeita a faixa de segurança quando vai para Gramado, mas aqui às vezes não. O que será que está acontecendo? Será que falta uma programação melhor de educação no trânsito ou não? Então, é isso que a gente vai buscar também entender, com essas reuniões, com essas consultas à comunidade, o porquê. Por que se o mesmo motorista em Gramado respeita, por que aqui não vai respeitar? Qual que é a diferença? É o mesmo motorista, somos pessoas também. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, a inexistência, às vezes, de sinalização. Então, a gente vai buscando, dentro dessas dinâmicas que a gente aplica, com a comunidade, com as equipes da prefeitura, que a gente também tem, e pode e deve apresentar uma questão de gestão. Como é que a gente vai fazer uma gestão melhor da mobilidade para os próximos 10 anos? Está faltando infraestrutura, sempre está, no poder público, de fiscalização, de promoção, de educação no trânsito, quais as ações que devem ser potencializadas, que já acontecem hoje, quais as integrações entre as secretarias. Isso a gente também já identificou e tem sido bem dinâmica essa participação das secretarias, que elas já estão identificando, puxa, aqui eu tenho um projeto que vai casar com o projeto da Secretaria de Mobilidade e Trânsito. Puxa, não tinha pensado nisso. Então, o planejamento também serve para a integração da gestão municipal. Para isso também temos reuniões de leitura técnica, workshops, mais de 20 eventos já realizados, para justamente, também internamente a prefeitura ou com algum grupo setorial específico a gente entender o que está acontecendo na cidade. Então, várias reuniões, dinâmicas diferenciadas para entender e buscar as informações. E ok, vamos fazer todo esse levantamento, muita informação, muitos dados. O que vamos fazer com isso, Puxa, está cheio de informação. E o que nós vamos construir? A gente vai identificar, então, por exemplo, onde é que estão os piores cruzamentos aqui de Caxias. Então, e como é que a rede de mobilidade ela está. Então, lá onde está verdinho, beleza, está tranquilo, a capacidade viária ainda suporta, e a gente vai fazendo os cenários. No futuro, como é que isso vai acontecer? Puxa, mas isso em 10 anos, 20 anos, não vai aguentar mais. Ou o sistema de transporte tá bom, mas o sistema viário não está, ou não tem uma ciclovia. Então, a gente vai percebendo como é que aqueles pontos críticos de cruzamentos na cidade, eles estão ou tendem a ficar ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, a gente tem na questão dos inventários físicos, ok, vocês estão levantando calçada, se tem árvores, se tem iluminação, não tem. Isso é um potencial para organizar os investimentos. Vamos fazer um programa de calçadas. Então, onde é que está pior? Vamos atacar onde é que está pior. Então, a partir do levantamento, você vai ter esse mapeamento da cidade, dos pontos principais, onde tem mais volume de pedestres, como é que ele vai estar na cidade. E aí a gente também pode usar ferramentas, softwares de simulação, que vão, em vez de começar, eu acho que aqui eu vou mudar o semáforo. Então, eu consigo simular a partir desses softwares, como é que uma implementação, uma faixa de conversão à direita, por exemplo, ela pode melhorar o fluxo
de um determinado cruzamento da cidade. Então, é uma ferramenta muito interessante, né, para a gente fazer essas simulações na cidade, né, sem antes precisar gastar no projeto, às vezes até na execução, e daí chegou lá, puxa, não deu certo, e agora? Vamos voltar ao que estava lá atrás? Então, é um potencial que a gente tem aí dos softwares de modelagem, que a gente chama, e essa aqui, quando a gente analisa uma interseção específica, a gente chama de microsimulação, que a gente está vendo só um ponto da cidade, e depois a gente também tem a macrosimulação, ou seja, como é que a rede de mobilidade da cidade ela está se comportando. Puxa, então, se eu mexer nesse ponto, eu vou estragar o outro, né? Não adianta só resolver um ponto sem ver a interconexão entre um e outro. Então, nosso cronograma de execução, temos esse 1 ano para fazer todo o trabalho. Parece bastante tempo, mas não é, porque a gente já está aqui em dezembro, finalizando aí a parte de diagnóstico, já começando aí um pré-diagnóstico e um prognóstico. Então, lá no final de janeiro, a gente já vai ter uma ideia, uma radiografia, uma fotografia da mobilidade em Caxias do Sul, e também vai voltar para consultas, porque a gente quer ouvir como é que nós vamos resolver isso, né? Não é só o Gustavo chegar aqui e falar, não, acho que resolve assim, né? O conhecimento local é fundamental para que vocês não digam, não, vai ficar bom assim, né? Ou não vai ficar. Isso aqui nós já tentamos, não deu certo. Então, essa participação, essa contribuição é fundamental para que a gente chegue lá nos planos específicos, né? Essa construção coletiva e continuada, para que a gente tenha já, então, a minuta de lei já aqui na Câmara dos Vereadores, já tramitando para sua aprovação. Como é que a gente pode acompanhar, né, todas as ações do plano de mobilidade? Então, no site da Prefeitura, tem um espaço específico do plano de mobilidade. Então, o pessoal que estiver nos assistindo aí, estiver com o celular na mão, pode apontar aí para o QR Code e vai direto para a página da Prefeitura, onde estão todas as informações do plano de mobilidade. Então, todos os produtos, lá, o relatório do diagnóstico, o plano de trabalho, o plano de comunicação, todos os documentos são disponibilizados lá no site da Prefeitura. Eles estão aí à disposição e a partir do momento que eles forem sendo analisados pela equipe, né, da Prefeitura, aprovados, eles automaticamente vão ficar disponíveis lá. Todo o trabalho realizado ele vai passar para a Prefeitura, então vai fazer parte da base de dados da Prefeitura, que a questão das calçadas, a questão dos pontos de ônibus, vai ficar tudo mapeado para que a Prefeitura já faça uso dessa informação na sequência. Temos também alguns formulários específicos para grupos específicos da cidade, que a gente está usando, né? O pessoal das bicicletas está respondendo bastante, a gente já recebeu várias contribuições, aí se mobilizaram bastante na distribuição desse formulário, então já estão respondendo rotas, né? A questão da qualidade. Então temos para acessibilidade, para ciclomobilidade também, as pessoas podem mostrar o que está acontecendo e também já um espaço para mandar as contribuições. E também, sempre pelo site da própria Prefeitura, a gente também recebe as contribuições que, porventura, ou dúvidas ou críticas que tenham a ser feitas. Então, uma maneira bem breve, a gente traz esse spoiler aí do diagnóstico. Não dá para trazer muita coisa, porque são muitas informações, muitos dados, que a gente ainda está compilando, está tratando para ver, né, uma forma bem didática e fácil de entendimento da população de Caxias, para entender essa fotografia da cidade. Então, a gente sempre está à disposição da Câmara, vereador. Como vai vir um projeto de lei para cá, mais para frente a gente também pode fazer uma explanação mais breve assim, sobre a questão da minuta da lei, e a gente está à disposição para receber as críticas e sugestões. Eu até anotei, né, e assim, eu já passo, claro. Eu até anotei, acho que nós estamos na terceira etapa, né, pelo que o senhor falou, né, e nós temos 9 etapas, é isso, né? Então, nós gostaríamos muito de abrir, com certeza, a casa aqui para nós poder debater ainda mais. Vou passar para a engenheira Carla, à vontade. Obrigada.
Não, só para salientar, né, o Plan MOB, ele vai ser, então, um plano diretor de transportes e mobilidade urbana. Então, vai ser um plano que vai dar diretrizes sobre todas essas temáticas comentadas, né, sobre transporte, sobre a parte do cicloviário, acessibilidade. Então, é de extrema importância a participação da população, porque, através desses estudos, ao final se chegará à minuta, onde vão ser definidas algumas coisas que, as diretrizes, as questões que vão direcionar todo o desenvolvimento da cidade nos próximos 10 anos, né, com relação a todas essas temáticas. Então, é um tema muito importante. E, às vezes, a gente ouve falar, né, Plan MOB não sabe direito o que é. Então, a gente convida o pessoal para acessar o site da Prefeitura. Na parte de cima do site da Prefeitura tem os logos, né? Então, gira para a direita, lá vai aparecer plano de mobilidade, aí clica lá, lá já tem alguns produtos, né? A gente tem lá já, então, publicado o plano de trabalho, o plano de comunicação e participação social e um primeiro relatório referente aos primeiros eventos realizados. E, posteriormente, conforme forem sendo analisados, né, a gente recebe os materiais, faz as análises, são feitos os ajustes e depois são aprovados. Então, conforme os produtos forem sendo aprovados, eles vão ser colocados lá. Então, é importante, né, irem acompanhando para ter esse conhecimento, para ter essa participação, porque o plano é para todos, né? Então, seria só isso. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, o secretário Afonso. Aqui, Elisa, eu acho que aqui quase que todos já me conhecem mais ou menos bem, né? E eu tenho sempre umas sacadinhas assim ao longo da experiência de trânsito que a gente desenvolveu ao longo da vida. Alguma coisa se aprende, tem que se aprender, né? E esse planejamento de segurança viária, principalmente com relação a rodovias, eu trabalhei isso mais de 20 anos. E a gente produziu ações que reduziram a acidentalidade drasticamente. Eu não sei se vocês lembram, lá em 2010, 2011, não, 2010 foi o ano histórico no número de mortes no trânsito do Brasil, inclusive Caxias do Sul, que pelas nossas informações foi o ano que mais tivemos mortes no trânsito, porque morria algo em torno de perto de 70 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Aí foi lançada aquela década de ações em prol da vida, contra a mortalidade no trânsito, para em 10 anos a meta era reduzir em 50%. Perdão. E nós quase conseguimos, porque chegamos em 2020 ali com 33, alguma coisa, não, os números podem não estar exatos, mas é isso. Quase que chegamos aos 50%. E aí que eu digo o seguinte, assim, quando o Gustavo falou do comportamento, nós temos sim que estudar o comportamento. A gente não sabe quem não morreu. Eu não sei, Flavinho, que através das nossas ações eu te salvei de um acidente. Eu não sei disso. Agora a gente sabe aqueles que partiram e as famílias que ficaram. Isso a gente sabe, né? E hoje pela manhã, numa palestra educativa junto com o Queiroz, ele me deu mais uma que eu não tinha pensado até então. Em 20 e tantos anos, aí a gente não pensa em tudo, né? Ele disse assim, eu me acordo mais cedo todos os dias. Comportamento. Para quando eu me estressar, eu estar tranquilo. Eu me estresso com tranquilidade. Quando ele for enfrentar o estresse no trânsito, ele está tranquilo porque ele sabe que tem tempo. Entendeu? Ele se estressa com tranquilidade. Achei magnífico, entende? E aí a gente fala de respeito às normas e regras. Eu trabalhei isso muito a vida inteira. E eu tive, num desses trabalhos que eu fiz, eu tive a oportunidade de conhecer Natal, no Rio Grande do Norte. E eu digo para vocês, um dos melhores comportamentos no trânsito que eu presenciei até hoje é lá em Natal. É impressionante o respeito que se tem com o pedestre e com o ciclista, André. É impressionante. Impressionante. E é uma cultura local. Aqui no Rio Grande do Sul não é só Gramado, aqui pertinho de nós, em Garibaldi, é assim também. Aqui no norte do estado, em Juí, é assim também. E Juí já foi usada como modelo para o país, em termos de comportamento no trânsito. Mas e como é que a gente hoje provoca? Nós estamos com uma situação oposta, uma cultura desenvolvida, nós temos aqui em Caxias, sim, a cultura da pressa.
Nós temos aqui em Caxias do Sul, sim, a cultura do individual. Eu uso o meu carro, porque eu tenho o meu carro e com ele eu chego mais rápido. Entendeu? Nós temos que quebrar culturas. E para isso que eu já estou começando a sentir efeitos das nossas reuniões. Hoje pela manhã foi um deles. Nós, numa reunião técnica envolvendo a Orbitec, estava conosco a Dani, né, da SMU, mais um fiscal da SMU e mais parcerias estratégicas, estava a SEMA, Meio Ambiente, nós, Trânsito, discutindo o quê? Passeios públicos do município. E a coisa foi evoluindo, assim, a discussão foi crescendo, 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 nós chegamos a um consenso, que é um subproduto disso aqui que se está trabalhando, que nós nem esperávamos. Nós vamos fazer uma reunião técnica agora em dezembro, para já no início do ano chamar o conselho, o CREA, para conversar, porque está havendo falhas lá. Hoje existem falhas que a gente levanta no desenvolvimento de projetos dos imóveis que são construídos no município. Nós temos que começar a regular lá na base, para a gente começar a mudar a cultura e a partir de então fazer certo. Isso já é resultado desse nosso trabalho agora, Gustavo. Acho impressionante. E enquanto não se consegue desenvolver essa cultura da segurança, vocês não fazem ideia, eu quero trazer essa discussão para a Câmara, vou te pedir essa abertura, vereador. Nós temos hoje perto de 400 solicitações de quebra-molas. Será que é realmente esta a solução, Luizão? O teu caso não é esse, o teu caso é a intersecção lá da Madre Bárbara, né? Vai ser resolvido, vai ser feito, eu acho que sim, né, Taliba? Madre Bárbara a gente vai intervir logo lá, né? Vai ser feita uma rótula lá. Mas assim, cada um dos presidentes de bairro ou cidadão que me procura pedindo quebra-mola, ele entende que aquele quebra-mola que ele está pedindo é a coisa mais importante que tem. Será que é? Nós estamos chegando tecnicamente nessas informações. Ou, de repente, o quebra-mola é sim a solução para um determinado problema, mas não é aquele que ele pensa, é um outro do outro lado da cidade. Entende? O que a gente pode fazer com a Júlia de Castilhos? Meu Deus, a gente mexeu em interesses assim, e agora faz o quê? Não pode, eles vão vir aqui e vão trancar tudo. Não. Vamos desenvolver agora um histórico de conhecimento que vai nos levar a agir da maneira correta. O sistema cicloviário, André, aquilo que nós mostramos para vocês, a nossa ideia já está mais ou menos pronta. Será que vai bater com o que eles vão nos dizer? A gente tem que segurar um pouquinho isso. O sistema de transporte seletivo, que todo mundo conhece, os azuizinhos, quem é que tem andado neles ultimamente? Marcelo, como é que está a qualidade? Veículos com 2 milhões de quilômetros. Eu não sei como é que eles conseguem passar nas vistorias de segurança lá no metro. Tá? Então está acabado aquele serviço. Aí a gente tem uma proposta nova, certo? Quem fez? Foi nós, Igor, Daniel, certo? O teu trabalho, o teu acesso lá do Desorze. Quem é que trabalhou? O Nestor, lá da Secretaria. Certo? A gente está, assim, ó, por todas as áreas trabalhando. O sistema cicloviário, principalmente a Angélica, e a gente tem isso na cabeça, mas será que vai bater? Será que é realmente isso? Será que a gente não está equivocado? Então está chegando o momento da gente começar a ordenar o investimento do município. Acidentes, o que está acontecendo? Claro que tu botou ali os pontos ali, eu fico olhando porque empiricamente eu tenho uma impressão de que eu sei o que está acontecendo. Quando eu vejo um acidente num cruzamento central da cidade que vocês assistem ali seguidamente, não é? Ali na frente do CDL ou na esquina de baixo, na Guia Lopes, seguidamente. Estão me ligando lá do CDL para lá colocar as proteções de novo na esquina, porque entraram com o carro para dentro quase. Né? E ali tem semáforo, e o semáforo não fica verde para os dois lados, nunca. Não fica, não existe essa falha. Tá? Para não dizer que é impossível, eu acho que eu vou dizer uma chance, é 1 em 1 milhão de acontecer isso. Então alguém cometeu uma infração.
E aí, se eles me orientam a colocar um sistema de semaforização inteligente no município, aonde esse cidadão que cruzou o vermelho, ele já foi captado na imagem. Até para solucionar o acidente que aconteceu, está ali a imagem para nos auxiliar. Isso é planejamento, é nisso tudo que esse trabalho vai nos auxiliar. Não a nós, não a mim. A hora que o prefeito disser que encerrei meu trabalho, prefeito, vou para casa, mas quem for trabalhar o restante do tempo na cidade, as próximas administrações, vai ter um serviço de planejamento pronto, orientando. Pode não seguir? Pode. Pode entrar um prefeito com o sonho de fazer um viadutaço lá na Avenida Itália com a Feijó Júnior. Sim, ele vai lá e faz o viaduto que ele quer fazer. Isso não engessa o trabalho da administração. Mas vai dizer, tu vai gastar tantos milhões aqui que poderiam ser aplicados aqui, aqui e acolá. Depois, no futuro. Certo, pessoal? Falei quase tudo que eu queria dizer para o Luizão, eu falei da Madre Bárbara. E mais uma coisa importantíssima, tá? Importantíssima. Tudo isso que está sendo feito nasceu lá em 2021, no início do ano, bem no início do ano, nas reuniões do CMM. O trabalho que a gente contratou eles para fazer, a produção do trabalho, foi desenvolvida lá no CMM, certo? E desde então, nós estamos brigando o máximo possível, agora tu tá próximo do trabalho, Marcelo, para manter 200% de transparência em tudo que está sendo desenvolvido. Tá? Estamos procurando a comunidade, fica um tanto frustrado com a presença, não de vocês que estão aqui, vocês são os bons, mas a falta, essas cadeiras deviam estar todas cheias. Entende? E a gente insistiu. Esse cartaz aqui de chamamento estavam em todos os ônibus da cidade, estavam em todas as UBSs, nós corremos atrás pessoalmente. O Kleberson pegou lá semana passada inteira, para um lado para o outro, colocando os cartazes nas UBS. Divulgamos nos grupos, todos que a gente tem, que a gente consegue, principalmente os grupos da UAB, e a gente precisa, não é que a gente precisa, é que é extremamente importante. A gente vai conseguir fazer o trabalho assim? Sim, claro que sim. Mas é extremamente importante essa colaboração que vem da comunidade. É isso, vereador, obrigado. Obrigado, secretário. Eu vou abrir aqui já para o Gustavo, para que a gente possa ler, né, as perguntas, as sugestões, enfim, ele fazer a resposta. Mas eu também, secretário, escutando atentamente aqui, vou deixar, então, essa demanda para o Gustavo aqui. Gustavo, tu já anota, porque foi assim que a gente combinou. Porque nós temos alguns problemas, secretário, que a gente vê dentro da cidade, que eu acho, não vou reclamar com antecedência, né, mas vou colocar aqui em pauta, que a demanda é muito grande dentro dos nossos gabinetes aqui, os vereadores aqui, o vereador, meu colega Gilfredo de Camilles está ali e acho que vai concordar, porque as demandas de trânsito, elas são diversas, mas a gente tem alguns problemas, secretários, que eu vou colocar alguns aqui, aonde eu ocupo direto, que nem diz o cara, né? Cada um meio cuida do seu quintal, lá para o lado da Santa Lúcia, eu tenho certeza que o seu Camilles vai falar. Mas na subida aqui da Avenida São Leopoldo, secretário, praticamente todas as ruas subindo as travessas à esquerda pode dobrar. E isso atrapalha o trânsito. Porque em vez de nós ter duas pistas, a gente vai ter só uma na hora de fluxo. Porque acaba uma segurando, aguardando, e o trânsito fica todo atrás. E tem uma que o senhor sabe muito bem, que eu fiz a reclamação e o pedido, que é a abertura, saída daquele poste, nós conseguimos abrir 3 pistas para o fluxo dos veículos, né, poder se direcionar para a perimetral. Então, a Avenida São Leopoldo aqui é a entrada de Caxias. Então, o sentido bairro-centro tem que arrumar um jeito que não se dobre mais para o lado esquerdo. Não se entre mais para a esquerda. Entrando ali, tu elimina uma pista, é só uma. Em vez de a gente, né, ocupar essa pista, que antigamente ela era a pista única, porque tinha estacionamento nas laterais, a gente conseguiu 2 pistas para subida, 2 para descida. Tem um pedaço ainda que também ali, né, secretário, na descida, a gente não conseguiu. Tem um estreitamento. Exatamente, tem um estreitamento de pista ali, que não tem como, aquilo ali nós temos que resolver. E a questão, acho que é de 70, 80 metros, acredito eu,
que também daria um fluxo maior, né? Então, a gente tem os semáforos inteligentes aqui que o Gustavo colocou. Isso seria fundamental. Nós discutimos a semana passada, né, secretário? Fomos a campo lá na Avenida Bom Pastor, que é uma das avenidas mais problemáticas de Caxias e de maior trânsito, maior fluxo, e todo o nosso sistema, né, de transporte público acaba tendo que ocupar aquela via, né, que as garagens ficam para lá. Então, nós temos algumas demandas assim. Gustavo gostaria, daí, juntamente com essas, algumas respostas. Obrigado. Fica à vontade, Gustavo. Ok, obrigado, vereador. Já anotadas aqui as contribuições, sugestões. Temos 2 inscrições, mas se o pessoal quiser fazer o uso da palavra, acho que dá para usar a mesa aqui. Não sei se o vereador quer... Sim, a gente já pode usar, tá, os microfones aqui das mesas, tá? Eu acho que eu vou abrir, então, já que o seu Camilles, que aí tu anotas, Gustavo, depois responde junto, pode ser? Pode ser. Então, seu Camilles, à vontade. Obrigado, colega Bressan. Boa noite a todos. Eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Gustavo citou 10 pontos críticos. Já está finalizado ou a gente sabe quais são os 10 pontos críticos? Eu vejo um que nem o Bressan citou, Avenida São Leopoldo, acho que a rua Mateus Gianella, a Jacob Luquezzi, que é uma entrada de Caxias também, e melhorou muito, com autorização do nosso secretário, a rotatória em frente à Igreja Santa Lúcia, moralizou, melhorou muito, e a sinaleira ali em frente o Andreassa, melhorou muito o trânsito. Mas é uma entrada de Caxias também. E com aquela sinalização que há anos atrás morreu muita gente ali em Monte Ibérico, e como tem mais segurança, o pessoal está entrando aí por Monte Ibérico para vir a Caxias. Sobre a Terceira Légua, que é a Estrada do Imigrante, e tem muitos ciclistas, eu acho que praticamente os ciclistas utilizam essa via. É uma via estreita, a gente tem que ter 1,5 metro de distância do ciclista, tu tem que ir para outra pista. Eu não sei se teria como alargar, aqui, claro que isso aí vai levar tempo, indenizações, não sei se a prefeitura tem essas condições. Uma outra, eu fico assim preocupado, né? Não ver uma crítica à Secretaria de Trânsito, porque sempre nos atende muito bem, tanto o secretário como os seus assessores e funcionários, mas a gente vê assim, na estatística não houve nenhum óbito, não houve nenhum acidente, mas eu vejo assim precaução. Eu vejo assim muitas coisas podem ser evitadas antes que aconteça. É a minha luta, o secretário Alfonso sabe, da Jacob Luquezzi com a Gilberto Candeias. Ali sai ônibus, é terminal de ônibus. E se vocês vão ver as freadas que tem para não bater no ônibus que está saindo, devagar, que tem que ser devagar, né? Então é uma preocupação, eu vejo assim mais em prevenção. Para encerrar esse planejamento, esse plano de vocês, ele encerra, pelo que eu vi, em julho de 2023, né? E quando entraria em prática, recursos teria, porque é uma mexida na cidade, hein? Indenizações, pelo que a gente prevê, né? Indenizações, alargamento de calçadas, não sei. Como é que seria? Só mais uma... Eu acho que poderiam ser ouvidos também os deficientes físicos. Acho que deveria ter em contato com o INAVE, Ellen Keller, qual é a outra ali? INAVE, Ellen Keller, a PADEV. Eu acho que a gente está tendo uma convivência muito grande com essas pessoas, porque o gabinete está muito preocupado com essas pessoas. As calçadas é uma vergonha da nossa cidade. A gente fala também... Claro que tem um trabalho, não quero me alongar, mas eu acho que tem que aproveitar o momento. A própria SMU tem que ajudar mais a cidade, a prefeitura e o setor de trânsito. Um assessor meu saiu uma semana para ver a dificuldade que se tem, já vou terminar, colega vereador, as calçadas,
foi aprovado um projeto sobre as cordoalhas. As cordoalhas, você sabe o que é. Quantos cadeirantes, quantas pessoas deficientes estão se machucando nessas cordoalhas? Foi aprovado um projeto em dezembro desse ano, sancionado pelo prefeito, e a gente não vê nada da RGE, e ela está sendo notificada pela SMU. A RGE não está fazendo nada. E teria os postes mal localizados nas calçadas. E, por último, esses parquímetros. Se nós subimos aqui a rua Alfredo Chaves, na esquina do Alfredo Chaves com a 18 de Forte, tem um parquímetro no meio onde as pessoas passam. Então, assim, tem a fiscalização da Secretaria de Trânsito, a gente já teve, já falando com o secretário, alguns lugares foram modificados, mas aqui é perigoso, a pessoa vai bater nesses parquímetros que tem localizado. Não sei se o senhor sabe, secretário. Entre Alfredo Chaves aqui é 18 de Forte, bem no meio do caminho, no meio da calçada. Só se trocaram essa semana, porque eu não passei hoje. Então, eu agradeço a atenção, pessoal. Obrigado. Como estava no meio da rampa. Obrigado, vereador Camille. Só para mencionar aqui que a gente também está com o vereador Maurício Scalco acompanhando remotamente. Gustavo? Pela ordem de inscrição, o senhor Luiz Rocha, por favor. Boa noite, vereador Bressan, secretário, o Gustavo e da engenheira também. Eu digo, a gente vem participar, né, que é sempre uma oportunidade de estar contribuindo. Fomos lá na primeira reunião lá no Belo, né, aquela reunião ali que o Gustavo falou, que é bastante participativa. Faço aqui uma ressalva, uma pena aí que a sociedade, de repente, né, está meia, sei lá, não está participando à altura, né, desse evento aí. E estamos vivendo aí tempos estranhos, né? A gente constata lá no bairro, né? O pessoal reclama assim, não acontece nada, o presidente não faz nada, ou vice-versa, mas quando tem uma oportunidade, o pessoal não vai. Um exemplo, sábado agora passado tinha uma feira lá, né? O esforço que é para o bairro ser notado, levar coisas atrativas, né? Interessantes, sim, o pessoal não vai. Mas contribuindo a respeito aqui do trânsito, né? Eu vejo assim, lá fomos desafiados a pensar não só esses aspectos negativos, que a asfalto que tem, né? Mas também os aspectos positivos que tem no trânsito, né? Um deles foi pontuado a respeito lá do SIM ali, que foi, né? As pistas própria para o transporte, a qual daria mais espaço a respeito dos horários, né? Mas infelizmente foi apropriado, né, pelo transporte individual, como o próprio secretário falou. A minha queixa também é lá na região leste ali, né? Falo da região leste para situar o pessoal, os vereadores, os moradores também, do Pena Branca para dentro lá. São 4 bairros e tem 5 loteamentos, 9 ali. Cresceu um monte para lá. E para lá vai crescer mais, né? Aí é a questão dos acessos. Também tenho contribuído, né? Lá a gente fez aqui um mapa com o secretário pedindo mais horário de transporte, os moradores nos cobram, mas eu penso também para a gente ir além, pensando no acesso, né? Falando com o pessoal lá, o Valdemir da Visate, né? Para ver lá, vamos fazer um novo loteamento atrás da igreja do São Luís lá, né? Tem que pensar uma saída lá atrás daquele loteamento que saia lá, quem vai para São Valentim, né? E também, secretário, eu pontuei lá na UAB, vereador, melhor dizendo, que falta também aí a aproximação maior do executivo com o legislativo. O que eu quero dizer com isso? Tem que criar um arcabouço jurídico para dar sustentação, para que abra as vias públicas, né, mas o executivo só vai conseguir fazer isso se tiver um normativo claro, aonde, né, determine, como o próprio vereador Camille estava falando, questão de indenização, de metragem, claro, para quando o executivo for conversar com o dono do terreno, aonde vai abrir a via, ele tenha toda essa garantia jurídica que ele vai ser indenizado pela rua que vai passar ali no terreno dele. Aí um exemplo bem claro, que eu citei outras vezes, foi lá tem o loteamento Ouro Verde,
Se tu olhar de lado o Treviso, descendo fica à esquerda, né? É só fazer um L, coisa e tal, vai sair lá em direção à Rota do Sol, né? E sem mencionar o que eu falei ali do São Luís, né? Que tem que olhar lá por trás. Porque nós ali, tanto São Luís, o Campos, o Desores e o próprio Diamantino, a gente fica ilhado ali. Porque sai do Desores e cai na Antônio Broilo, um pouco mais para cima, cai na Miquelon, nos horários de pico, fica terrível, até para o próprio transporte coletivo. E, por último, né, o conceito aí importado, vamos dizer assim, é pensar nas Smart City, né, que foi debatido também, eu participei do fórum, aquele da SEDUT, lá em 2019, né, ainda na criação do plano diretor, que a engenheira falou agora para o transporte, né, mas tem um para a cidade toda, que é os moradores se locomover e trabalhar na própria região. Tanto falo lá da própria região leste, tem morador que mora no Desores e trabalha no Riso. Aí fica todo esse, né, tem que se deslocar, né, fazer 1001 baldeação, vamos dizer assim, né, na linguagem popular. E, além de tudo, também ampliar as ofertas, né, das EPIs, né, que 2 só tem que ser mais, tá? Da minha parte, obrigado aí pelo espaço de contribuição. Agradecemos. O senhor Wilson. Por favor. Alô. Boa noite, eu sou Wilson Nunes Delta, sou mais da área norte, né? Mas a problemática tem de várias peculiaridades. Nós temos ali, eu moro mais ou menos, tem o acesso ali da Rota do Sol que desce para Flores da Cunha ali, né, no viaduto, e nós temos uma entrada e saída caótica devido, no tempo que o Mauro Pereira era o secretário, a gente reclamou assim, mas nós tínhamos saída aqui e agora, como é que fica? Não, vai ficar tudo bem, nós vamos dar um jeito. E esse jeito, até hoje, chegamos a ganhar uma sinaleira, né, na época, né, mas não era compatível porque o Dyer, né, a gente tinha todo um trâmite, aí temos que usamos a verba para um asfalto. Bueno, ali já houve mortes, né, naquela entrada ali tem a Silpa, tem a Bormana ali, né, é uma, como diz, a curva da ferradura, mas é muito estreita e não tem como se diz, né, uma rotatória. Agora fizeram a subida, né, ali porque aqui no retorno que vai para o Pioneiro estava dando problema, né, as carretas, tudo tombou várias, né, carga, tudo ali, né, então agora eles fizeram a subida, mas essa subida, ela atrapalhou um pouco mais ainda, né, sobre a questão do transporte coletivo, né, tanto que vem do Pedancino, do Brandalize ali, né? E eu moro bem na subida na curva, né? Então, assim, a gente está tentando, né, buscar uma coisa técnica ali, discutir junto para a gente poder arrumar, né, aquela entrada, abrir um pouco mais ali, porque a gente até disseram, vamos falar com o secretário aí de obras, junto com a mobilidade urbana, né? Para nós aumentar aquela entrada ali, né? Para que o ônibus tem mais, como diz assim, né? A circulação, por exemplo. E para sair, agora nós tínhamos um outro itinerário que ia pela Codeca, né? E agora o pessoal da Codeca, todo mundo, né? Até estou indo lá, tem uns abaixo-assinados, para a gente ver direitinho ali, porque faz muita falta esse outro horário que entra pelo Poço São Luís ali, né? E faz o Veneza, depois desce lá e sai lá embaixo. Só que não tem a saída, não pode sair ali, né? Como diz assim, a Polícia Rodoviária já multou muitas vezes até o ônibus, tem que descer lá no retorno da linha 40, né? 1.200 metros e depois voltar. A questão também do ônibus, ele ia para Mário Lopes, né? Era a linha 16, depois nós pedimos para transportar para 122, né? E agora é a linha 93. Então, está problemático ali, tá? Mas tem que ir pelo Santa Fé no domingo, porque não tem usuários, né? Mas no Pedancino Brandalize, para lá, né, eles botaram um micro-ônibus, né? Bom, esse mesmo micro-ônibus pode subir lá pelo Colina do Sol, né? E fazer ali também é questão de a gente discutir, né? Esse itinerário. Não comporta botar um ônibus, então vamos pegar esse mesmo o micro-ônibus, né, e deslocar ele e sair lá, né, embaixo na 122, que faz todo isso aí. Aí tem uma lotação, né, já compatível conforme a Visat acha, né, que fez toda uma pesquisa, um levantamento, né.
Só para eu me localizar melhor, o senhor falou que reside perto do viaduto, na 122? Isso, entra ali na Jacob Suzinho, o nome da rua, né? É perto de onde tem aquela subida que vai para o Nossa Senhora da Saúde, do outro lado da rua? Não. Ali é o Moinhos de Vento. Isso. É quem sobe, quem desce aqui à direita. Tá. Tem uma curvinha. Entendi. Sim. E temos também um problema, quando tiraram esse acesso, né? Aí ficou um poste, tem um poste, passou dois bitrem ali, né? A subida ali tem um poste e teria que deslocar. Já foi pedido o deslocamento do poste para abrir um pouco mais, né? Para lhe deixar mais tranquilo, a gente vai ter que dar uma olhada lá. Exatamente. Isso. E lá onde mora o Ricardo, o Torme lá, né, que é o amarelinho, o azulzinho, sabe que seja, né? Ali foi pedido ter o centro de convivência da gurizada, né? Então, como o ônibus desce reto, né? E aí vem os carros aqui, então é meio perigoso, ninguém para porque não tem, foi pedido, né, uma faixa de segurança ali de pare, né? Os que sobem do cemitério ali, quando o ônibus desce, os carros, ele tem que parar. Né? Então tem que fazer esse tipo de uma faixa de segurança. E também, falando nos quebra-mola, cara, tem certos locais que não ampara, mas na avenida, quando passa aqui o viaduto, desce ali, sobe nesse poste que eu falei que tem que dar uma deslocada para abrir um pouco mais a curva ali, né? Tem até carro ali, eles fazem moto, tudo, eles fazem pista de corrida, porque é meio longo até o Clube Aliança, né? Eles fazem pista de corrida ali, bem na frente onde eu moro. Às vezes dá vontade de pegar e botar algo lá para fazer eles voarem, né? Então, e fazem prova. Alguns locais que já mandaram vídeos. E tem o quebra-mola instalado, daí que os motoqueiros gostam, né? Porque daí eles levantam a moto. Carro com nitro também, eles vêm ali e abusam. Eu fico meio assim, tá, mas tudo bem. Isso são algumas das reivindicações ali, né? Mas mais esse acesso ali, né? Dali, porque já foi pedido, tipo lá no pedacinho do Brandalize, lá, né? Uns tachões ali, tudo para a gente fazer uma entrada e uma saída mais, porque tem motoqueiros mutilados e seguidamente, né? Ali, porque para sair, quando vem de lá de baixo lá, os carros vêm e tem pista dupla, mas, como diz, né? Toda a sinalização, eu diria assim, fazer uns tachão ali, né? Até para não ir lá embaixo e sair ali. Agilizar mais o fluxo, né? A saída ali. Seu Wilson, essa pontual aí, vamos agendar? Vamos junto lá? Mas eu estou disponível para a gente ver tudo lá junto, não? Vê a agenda aí, uma hora que a gente pode, vai um dos nossos engenheiros. Os técnicos, ali, já fizemos uma tomada ali Já tiveram lá, o senhor disse? Não, é noutra demanda ali, eu vou explicar um pouco para vocês. Aqui tinha uma parada bem na saída aqui, que esse ônibus, esse é outro itinerário, né? Para voltar ele que vai pela Codeca, e aí um motorista e um cobrador se deu na razão de, mas aqui não dá para nós parar aqui que desce para o campo da Codeca, né? Porque aqui vem os carros, vem carreta, tudo, né? Aí eu fui na secretaria, até deu um problema com uma mulher cheia de razão, aí era o Gervásio, né? O diretor, o Long, né? Aí eu conheço demais ele do tempo de cada, fui lá, sentei com eles, Gervásio, nós temos um problema ali, temos que resolver aquele problema. Qual é que é a Delphis? Qual é que é a tua... Não, nós temos que recuar a parada, botemos aqui, o entanto faz vir por baixo, vir por cima, no cinquentenário, né, o asa ali, o ônibus, e mudemos o itinerário simplesmente e recuemos aqui. Aí pega aí a equipe técnica, vai lá. Aí fomos lá, como é que o senhor quer? Aqui bota a parada aqui no Pinheiro, do lado ali, né, no Pinheiro, no campo da Codeca, e simplesmente descarrega e vai. Resolvemos, né, sem muito alarde, né? Mas então é isso aí. Obrigado. Da hora que eu deixo meu telefone, quiser ligar, vamos lá ver isso aí, vamos lá ver junto, né? Vamos discutir junto e resolver junto a parada. Obrigadão, tá? Valeu. Obrigado, senhor. Eu só gostaria de deixar outra sugestão aqui que me surgiu, Gustavo, que faz tempo que a gente discute. Hoje, você sabe que hoje em Caxias, a secretária, a gente passa dos quase 80 mil CNPJs. É uma cidade que é de empreendedores. E nós teríamos como, Gustavo, entrar dentro desse plano de mobilidade, a questão de as empresas não entrarem no mesmo horário para o trabalho? Acho que isso, sabe, ajudaria bastante. Estender. Talvez o que aconteceria? Ramo do plástico às 7, ramo do metal mecânico às 7h10, ramo da confecção, né, o 7h15, 7h20, moveleiro e tal.
para nós poder ter essa situação. Claro que depois o que acontece? Tu entra mais cedo, tu vai sair mais cedo no final da tarde. Quem entrou mais tarde, sai um pouquinho mais tarde, para nós tentar evitar um pouco o fluxo do veículo, já que nós estamos tão atrasados na questão, como foi falado, de viaduto, de túnel, enfim. Isso é um sonho que a gente quer ter, né, em Caxias, e tomara que para frente a gente consiga, né? Se nós fosse pontuar aqui, no mínimo 10 viadutos, né, secretário? Acho que... Pois é. E a gente tem todas essas empresas, né, filiadas em algum sindicato, né, o CIMEX, enfim, né, e todas mais, só que nós teríamos que conciliar, né? Teria condições de entrar dentro desse plano? Uma sugestão. Obrigado, Gustavo. Temos mais algum inscrito para sugestões? Ou não? Então, vamos lá. Sobre as considerações aqui do vereador sobre, claro, semáforos inteligentes, né, as entradas, esses pontos principais de congestionamento, do fluxo, da capacidade viária, né, todos eles estão contemplados no plano de mobilidade. E aí serão tratados na sequência, aí, quando a gente estiver falando das propostas. Quanto a essa última pergunta do escalonamento de horário, sim, é possível. Curitiba fez agora uma flexibilização na lei municipal, flexibilizando esses horários também. Então, ajuda, né, a achatar, né, o horário de pico, né, para não ficar todo mundo saindo no mesmo horário. Então, isso é possível, né? A gente pode verificar as legislações que deram certo para poder replicar aqui para Caxias sem nenhum problema. As questões do vereador Camilles sobre aqueles 10 pontos críticos, são os 10 pontos críticos com maior índice de acidentes da cidade. No plano de mobilidade, a gente está levantando mais de 90 pontos na cidade. Então, não são só esses 10, são 90 pontos específicos, 90 cruzamentos entre pedestres e veículos. Então, tem bem mais do que só os 10. Né? Então, a gente vai complementar as informações, as simulações desses pontos a partir desses levantamentos. A questão, né, dessas vias estreitas, e isso apareceu até no comentário também do Luiz, a cidade ela vai se espraiando, né? E cada vez mais a população mora mais longe e tem que acessar o centro. Por que acontece isso, né? Porque a terra mais longe é mais barata. E aí, né, vão se fazendo empreendimentos, loteamentos cada vez mais longe. É que o povo vai morar lá, mas ele trabalha aqui. O que pode ser feito, né? Então, a gente sempre fala, né? Falei aqui na apresentação, não dá para pensar só a mobilidade sozinha na cidade. Então, ela tem que sempre estar aliada como é que a gente vai ocupar a cidade. Ok, a cidade está crescendo, está se espraiando, vamos levar a infraestrutura também. Não só o povo morar lá, tem que levar algum emprego também, né? Que daí evita dele ter que vir ao centro. E atrapalha todo mundo, quem vem de carro, quem vem de ônibus, né? Todo mundo acaba sendo prejudicado, entre aspas, aí, por esse deslocamento. Então, se a gente, né, tiver uma cidade que vá crescendo, né, não só residência lá longe, emprego no centro, a gente vai ter menos viagens, menos necessidade de deslocamento na cidade. Então, por isso que a gente sempre tem que estar pensando a mobilidade aliada com o que a gente chama de uso do solo, ou seja, como é que nós vamos ocupar a cidade. E também não adianta nada a gente aprovar um loteamento longe. Ah, mas é longe, não passa carro hoje aqui. Então, vamos fazer uma rua pequenininha aqui, de 9 metros, 7 metros, 6 metros. Acontece, no Brasil inteiro acontece. Aí, daqui 20 anos, não passa o ônibus aqui, o caminhão do lixo não entra aqui. Mas não pensaram nisso antes? Então, tem que pensar já, né? Teve não se pode pensar pequeno quando a gente está pensando a cidade. Então, quando a gente pensar num crescimento da cidade, vamos, no mínimo, ter uma diretriz viária maior, que vai chegar nesses 9, né, Luiz, loteamentos lá. Né? Tá saindo um novo, como é que esse povo vai sair de lá?
Então, se não pensar de como é que a gente, né, como é que o povo vai chegar lá, como é que vai sair de lá, a gente vai, né, gastar um ano aqui pensando e vai chegar na conclusão, puxa, nós vamos ter que desapropriar uma quadra aqui, porque não tem onde passar, o ônibus não faz a curva, ou não acessa a rodovia. Então, é fundamental, quando a gente estiver pensando na mobilidade, pensar esse futuro. E quando a gente está pensando agora a mobilidade, não é para 10 anos. A cidade demora a crescer. Imagine, Curitiba, a cidade modelo, criou os seus eixos de transporte lá em 1970. Nós estamos em 2022, 50 anos. Não aconteceu ainda. Tem eixo da cidade que ainda não tem prédio. Mas está lá. A hora que precisar, está lá. Então, nós temos que pensar, mas isso nunca vai acontecer, isso vai demorar. Não, a gente tem que pensar como foi pensado no começo. Como é que aqui em Caxias do Sul a gente tem um sistema viário na área central largo, né? Ah, mas está cheio hoje. Imagine se não tivesse, né? Imagine, né? Eu vi as fotos aqui, acho que uma das primeiras fotos de Caxias do Sul, lá que tinha as casinhas de madeira e tal, aquele carreirinho ali de carroça ali dos tropeiros. Imagina se tivesse deixado daquele jeito. Alguém pensou, puxa, isso aqui vai crescer. E se a gente não fizer um sistema viário compatível com o que a gente quer, não vai dar certo. Então, quando a gente estiver pensando no crescimento da cidade, e isso passa aqui pela Câmara, né, a questão de loteamento, de tamanho de lote, tamanho do sistema viário, no sistema de mobilidade a gente pode trazer, né, quais as características da via. Olha, tem que ter já, sei lá, 20 metros, 18 metros. Ah, mas isso é muita coisa. Não, mas já tem que ter o estacionamento, vai ter que ter a ciclovia, vai ter que ter... E é assim, gente. Se não pensar desde já, vai chegar daqui 5 anos, nós vamos pensar, por que nós não pensamos nisso antes? Então, é isso que eu conto com a colaboração aí, o bom senso, porque não adianta nada eu pensar e eu brigar. Infelizmente, eu não moro aqui, secretário, mas eu quero uma cidade melhor. Então, eu quero que isso seja implementado, não quer fazer projeto para ficar bonito. Só um exemplo, o William, né? Wilson, um exemplo do que ele está dizendo é o problema que nós temos hoje lá com o teu acesso a Mário Lopes. É a principal via que chega no norte da cidade, olha como é que está. Ali, quando eu passava ali para ir lá para o lado da sede do sindicato lá dos metalúrgicos, a sede campestre, meu Deus, a cidade terminava bem antes do viaduto ali, aí tinha umas casinhas lá na subida do Morro de Santa Fé, a gente pegava aquela lateral que ia lá para a represa. Pois então. E agora, hoje, a cidade tomou conta de toda aquela área norte lá e ficou ali a Mário Lopes no meio daquele jeitinho. Nós vamos ter que gastar muito para mexer ali hoje. Isso aí. Mais uma sugestão ali do vereador sobre a gente ouvir os deficientes físicos, né? Então, já foi feita uma reunião específica com eles, né? Com o pessoal, e já trouxe algumas informações. Também temos um questionário específico para eles. Então, foi feita já uma reunião específica para tratar da acessibilidade com eles. Já apontaram locais, rotas de acessibilidade na cidade. Também isso já foi feito, né? E, claro, vamos voltar a falar com eles na sequência do plano, né? Assim como foi feito com o pessoal do transporte coletivo, da ciclomobilidade. Então, a gente está fazendo também algumas reuniões setoriais, que a gente chama, para ouvir esses públicos específicos da cidade. O Luiz falou da participação da população, é super importante, a gente reforça também, né, e convoca, né, principalmente os que estão em casa nos ouvindo, que pelo menos mandem as contribuições pelo próprio site da Prefeitura, participem dos próximos eventos também. A questão das EPIs, né, já tinha projetada, né, 10 EPIs, só fizemos 2, então
tem que entrar já nesse planejamento, e já também casando com o que o vereador Camilles falou, né, quando é que entra em prática, né, tanta proposta assim, né? Então tem questões de, como eu falei, de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Então, viadutos, né? Isso custa, né? Quem é que vai pagar essa conta? A prefeitura tem dinheiro? Geralmente não tem, né? E às vezes o viaduto é na BR ou na RS, aí tem que estar o DAER, o DENIT, então tem que ter essa necessidade e fazer as ações com eles. Também a questão, né, e trazendo a sugestão do Luiz Rocha, da Smart City, né, como é que nós vamos trazer a população perto do trabalho, né? Tem várias estratégias, a EPI virar um centro de serviços no bairro, né? Lá em Curitiba tem o que a gente chama de ruas da cidadania, então o terminal está lá no bairro, ele tem vários serviços públicos já lá. Tem uma unidade de saúde, já tem uma unidade de especialidade, às vezes, da saúde, mais o terminal de transporte, mais uma praça, mas tem que achar o lugar, né, para fazer isso. Então, a gente vai distribuindo as funcionalidades da cidade, né, ao redor, para a pessoa não precisar vir ao centro. O que o Wilson falou também, né, desses acessos, esses pontos específicos já vão ser tratados aqui pela própria secretaria. Também a questão da alta velocidade, daí não é só lá no seu bairro, seu Wilson, porque a gente percebe aqui na cidade como um todo, né, avanço de sinal, a alta velocidade, desrespeito aí, tanto motorista, tanto pedestre, faixas de segurança. Então, é aquela questão cultural, mas tem que começar a mudar isso, urgentemente em Caxias. E Natal é um exemplo, mas não era antes, né? Eu fui quando tinha, faz tempo, já uns 30 anos atrás, 15 anos, era um problema, né? Meu pai foi fazer um projeto lá e era um problema. Brasília era um problema. E foi feita uma ação pesada de educação e as pessoas param param hoje na faixa, né? Então, é questão realmente de cultura, de conscientização. Isso apareceu, né, nas próprias reuniões que a gente fez. Então, é conscientizar a população que precisa mudar, né? Que, né, do jeito que está, não temos como continuar. Bom, secretário, mais algum esclarecimentos, suas considerações finais? Nós, até já para informação, acho que está ligado lá. Já para informação, a gente comentou hoje pela manhã, o prefeito está me cobrando muito fortemente isso, e a gente pretende agora, no início de dezembro, já botar em prática. É uma parceria que nós estamos fazendo aí com uma pessoa que não quer se identificar, mas ela tem uma história triste relacionada aí a um acidente de trânsito, e ela propôs uma parceria conosco. E estamos desenvolvendo um trabalho educativo em duas frentes, que é a travessia do pedestre e a velocidade. E a gente vai começar forte com isso agora. Eu vou designar parte da fiscalização de trânsito para isso. A gente está selecionando, justamente com as estatísticas do Beraldo lá, os pontos de maior acidentalidade no município. Mesmo havendo hoje um regramento, uma norma que não permite que a gente fiscalize com um radar portátil em vias cujo limite de velocidade é inferior a 60 km por hora, e aqui nós só temos na área municipal as perimetrais com essa velocidade limitada, né? Toda a área interna, que é 40, nós vamos utilizar sim o radar, mas não para autuar, gente, não tem esse amparo legal, nós vamos parar o cidadão, e aí o cidadão vai ter um tempo de conversa conosco. E isso será bastante intenso, essa questão da velocidade. E a travessia, daí é um trabalho mais centralizado, onde a gente tem a disponibilidade do semáforo para o pedestre, e o pedestre não obedece o que está ali para ele, entende? O pedestre tem a falsa sensação de que atravessando na faixa de travessia ele está seguro. Não está. Não está. Quem tem que produzir essa sensação é o motorista que vem vindo, que o pedestre acha que vai parar e entra bem senhorzão, assim, lá na faixa de segurança. Não, para que o cara vai te jogar lá do outro lado. Entende? É bem essa a realidade.
Então, a gente vai trabalhar bastante essa questão de educação já nesse final de ano aí. Gostaria de agradecer também a vereadora Tatiane Frisch, que está acompanhando via online. Carla, considerações finais? Só reforçando, então, quem puder acessar o site da Prefeitura, já está disponível os questionários que é sobre acessibilidade e ciclomobilidade, é importante a participação. E também só comentar, né, que a gente, como foi falado, a gente já fez alguns eventos com alguns grupos temáticos e que a gente hoje, por exemplo, foi conversar sobre um pouquinho sobre inovações tecnológicas. E no próximo ano a gente ainda tem, né, alguns eventos, a gente quer se aproximar dos grupos que a gente ainda não tenha contemplado, que a gente está aberto também, grupos temáticos que não tenham, né, sido contemplados, que sejam importantes, também podem, né, conversar com a gente, né, secretário, para contribuir. E agradecer à Câmara de Vereadores aí, a toda a equipe que contribuiu para que esse momento ocorresse. Obrigada. Quem vê quando... Nós podemos verificar e informar, tá? Mas aqui mencionado aqui por mim, teria 2 vereadores online, tá? Que estavam. Que se manifestaram contigo, né? Tem 6? Que estão acompanhando. Tá. Uhum. Tá, ok. Então, vamos agradecer aqui em nome do Gustavo, a equipe da Urbitec, que esteve aqui junto conosco. Agradecemos aqui a presença do secretário Afonso e sua equipe, que está sempre à disposição. A Câmara, certamente aqui, em nome dos vereadores Gilfredo e Camires, que está aqui presente, obrigado pela presença. Os vereadores colegas estão de modo remoto, vereadora Tatiane Frisch e vereador Maurício Scalco. A gente agradece a presença de todos, a entidade CDL está aqui, o Busnello, que também faz parte da Única, né? É isso. E dos ciclistas, né? Associação dos Ciclistas de Caxiense. A gente agradece e deixa a Câmara sempre à disposição. Com certeza a gente vai querer que vocês voltem, né, no momento oportuno, porque, como diz aqui o Gustavo, nós temos a 3ª etapa, né, Gustavo? E a gente tem ainda muitas etapas para concluir esse plano e certamente virão agora bastante dúvidas, né, principalmente da comunidade, que a Câmara aqui vai ajudar a divulgar, e também sugestões que sempre serão bem-vindas. Muito obrigado e boa noite a todos.